Eu e minha melhor amiga crescemos juntas. Sempre amamos acompanhar blogueiras e digitais influencers. Daí nós tivemos a ideia de criar conteúdo. Ela me ajudava e eu ajudava ela. Nós inventávamos ensaios fotográficos, gravávamos vídeos juntas e era bem divertido. Mais pra ela do que pra mim, porque ela só gostava dessa parte divertida. Ela postava tudo de qualquer jeito, sabe? Já eu não, sempre fui muito perfeccionista, então eu levava a sério, pesquisava e comecei a crescer. E ela não. Então ela começou a comprar seguidores e algumas parcerias, porque eu ia atrás, mas ela vivia reclamando que ninguém chamava ela pra nada. Até que algumas parcerias minhas falaram comigo dizendo que ela tinha entrado em contato com eles, falando muito mal de mim e do valor pra fazer. Traí há 2 anos e meu casamento já tava pra lá de frio. Meu marido sempre chegava do trabalho, ia assistir o futebol, comia e dormia. Ele também nunca me levava pra sair. Eu dei uma descuidada um pouco na minha aparência, mas parecia que ele nem olhava mais pra mim. E o professor de lá era muito lindo, sério. Mas nem passou pela minha cabeça nada. Até ele começar a me elogiar o tempo todo. E a minha autoestima foi lá e depois eu dei. E aí começaram os papos, cada vez ficando mais quentes. Todos os dias. Meu marido já tava me achando meio estranha, mas um dia, enquanto eu tava tomando banho, ele pegou meu celular e viu todas as conversas. No mesmo dia, ele com um monte de alunas. Fui babá trabalhar numa empresa e conheci o Breno. Ele sempre ficava tirando brincadeirinha com segundas intenções, sabe? Chamava pra sair depois do expediente. E aí a gente começou a ficar e logo começamos a dele. E ela fazia simplesmente tudo pra ele. Só faltava mastigar a comida pra ele. Às vezes ele tava jogando videogame e ela até dava a comida na boca dele. E aí ele começou a falar que era pra eu ir aprendendo, porque quando a gente casasse eu ia fazer pra ele tudo que a mãe dele faz. Com ele dizendo que eu queria era um homem pra namorar e não uma criança pra cuidar. Quando eu tava na faculdade, eu vivia zero luxo, sabe? Era contando as moedas pra comprar o almoço. E eu não sugar daddies. E depois que eu entrei nele, eu simplesmente não conseguia mais sair. Enquanto eu tava solteira era ótimo, até eu me apaixonar e começar a namorar. Eu ficava pensando se algum dia eu ia ter coragem de falar pro meu namorado. Ele me chamou pra jantar com a família dele pra me apresentar pra todo mundo. Quando eu cheguei no restaurante, eu fiquei pasma. O pai dele era meu cliente. Até que eu comecei a frequentar a casa dele, e a mãe dele sempre me olhava dos pés à cabeça e tentava me ignorar. Como se já não bastasse essa situação com minha sogra, um fake começou a me atormentar todos os dias, dizendo que eu era muito feia pro meu namorado, que ele me traía, que merecia coisa muito melhor, fazia outro. Até que um dia eu tava na casa do meu namorado e simplesmente explodi e resolvi responder. Mas a cada mensagem que eu mandava, eu escutava o som de uma mensagem chegando perto de mim. E quando eu fui seguindo o som, descobri que o fake era minha sogra. Fez no Natal do ano passado. Viajamos juntos no Réveillon e foi incrível. Voltamos para nossa cidade e na semana seguinte ele disse que tinha que viajar para a Serra com um amigo do trabalho antigo, mas eu sabia que ele nem gostava desse amigo. Fiquei super chateada e desconfiada, porque durante o término nós nos envolvemos com outras pessoas. Assim que ele viu meus stories, arrumada para sair, começou a me xingar, dizendo que eu tava com outro, que tava traindo ele, e eu simplesmente comecei a chorar. Na mesma noite ele disse que queria voltar de viagem para dormir comigo, mas eu tava muito chateada e não aceitei. Enfim, 2 meses se passaram e eu acabei de o que ele falou se chamava Clara. E enquanto nós dois estávamos completando 4 anos de namoro, ele estava completando 1 ano de namoro com ela na minha rua. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui apaixonada por ele. Ele estava namorando, mas era um daqueles namoro ioiô que toda semana termina e volta. E dessa vez já fazia mais de 1 mês que eles tinham terminado e parecia que realmente era sério. Com isso, ele começou a me notar e a se aproximar de mim. Então passamos a ficar e logo engatamos um namoro. E eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Eu só queria ser diferente e eu era a pessoa perfeita pra ele. Até que começaram a surgir uns boatos na minha rua de que a ex dele tava grávida dele. E ela começou a soltar umas indiretas de que tudo isso porque amava ele demais. Do nada eu aguentei tudo isso porque amava ele demais. Do nada ele terminou comigo e no mesmo dia postou foto com ela, dizendo que tava muito feliz em ser papai. E depois que a criança nasceu, descobriram que o filho nem era meu